No vídeo anterior sobre aves de rapina. Olá, gente, mas eu estou de volta e eu tô muito animada pra falar desse filme, pra ver esse filme e, bem, pra tudo desse filme. Que foi? Você é muito legal. A gente tem mais de 60 anos de filmes de super-heróis e parece que tem gente que ainda tá aprendendo. Mas pra começar a falar deles, eu quero começar dos anos 2000. A gente sabe que anos 90 também foram importantes, mas eu quero começar daqui dos anos 2000. O primeiro grande filme de super-heróis do começo dos anos 2000 foi o Homem-Aranha, do Sam Raimi. Vai, Teia! Depois disso, agora a gente tem que voltar pra DC de novo, foi Superman Returns. Esse Superman Returns tem tudo a ver. Ele foi o sexto filme da franquia do Superman, que era a continuação, realmente, do filme Superman: A Quest for Peace, de 1987. Em seguida, a DC trazia a sua melhor até então trilogia já feita, O Cavaleiro das Trevas. O personagem mais importante até hoje, por causa da performance do Heath Ledger, que se tornou até então insuperável. Na verdade, até hoje é insuperável, mesmo o Joaquin Phoenix tendo arrasado no Joker do ano passado. Lá em 2009, a família de Jerry Siegel, que é o criador do Superman, decidiu processar a Warner, dizendo que eles estavam perdendo dinheiro. Por isso, a Warner teve que correr para fazer o próximo filme do Superman, que saiu então em 2013, dirigido pelo Zack Snyder e protagonizado pelo Henry Cavill. Treinei minha vida inteira para aprimorar meus sentidos. Onde você treinou? Numa fazenda? Esse seria o começo do DCU, o nome que, por sinal, nem é oficial. De todo o DCU, antes dessa reformulação, os melhores filmes foram, no caso, A Mulher Maravilha. Depois nós tivemos o Aquaman e agora Joker e o Birds of Prey, que eu tenho que falar disso agora mesmo. Mas antes de falar de Aves de Rapina, a gente tem que voltar de novo, um pouquinho mais, para falar de Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida. É voltando para 2015 que a gente começa a falar de Esquadrão Suicida, que influenciou realmente o começo de Aves de Rapina. Isso porque foi em 2015 que a Margot Robbie percebeu o quanto esse personagem era importante, era interessante e era realmente bem famoso. Ela decidiu então fazer algo para que conseguisse manter as rédeas do personagem depois de Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida estreou em 2016 com uma grande campanha de marketing. O marketing foi até melhor do que o filme. Dirigido pelo David Ayer, que também escreveu o roteiro, e um dos principais erros disso tudo, afinal, ele escreveu em apenas 2 semanas. Já afirmo mesmo pra vocês que isso não é tempo suficiente pra escrever um roteiro que preste, viu? Tem gente que leva 1 ano. O estilo do David é muito pé no chão, tanto que ele é diretor do Dia de Treinamento e também do último filme, não é o último, já tem um tempinho, Bright, com Will Smith. O filme possui coisas super genéricas, super genéricas. Vamos citar algumas? Os caras são vilões e do nada se tornam uma família. A vilã é ridícula pra caramba. É tão ridícula que não tem outras palavras pra descrever. Até a mágica dela, a tecnologia dela pra criar aquela máquina pra abrir um treco no espaço, não tem explicação nenhuma. Mas eu não posso deixar de citar uma coisa muito boa. A primeira coisa, Harley Quinn, Deadshot, Amanda Waller e o Capitão Boomerang. Ou seja, ótimas escolhas para interpretar esses personagens. É por isso que eu não jogo o Esquadrão Suicida completamente no lixo mais, justamente porque eles escolheram algumas coisas interessantes. Por exemplo, a direção é bem decente. Se a história fosse boa, esse filme poderia ter sido maravilhoso. Agora sim a gente fala de Aves de Rapina. Para falar de Birds of Prey, seu principal problema, a gente também vai ter que falar sobre outro filme, As Panteras. Mas calma que a gente tem que falar coisas ainda sobre Aves de Rapina. O roteiro. A gente já pode afirmar que o que mais fere esse filme é o roteiro, né? Na história, a Harley se une a Canário Negro, René Montoya e a Caçadora para salvar uma garota que roubou um diamante de Roman Sionis. E elas são perseguidas por ele e precisam sobreviver, blá blá blá. Mas o filme já começa cometendo os mesmos erros de Esquadrão Suicida, fazendo a história correr e mudando um pouco o foco do que seria a premissa inicial. Mas esse é só o começo do filme. Essa premissa é esquecida rapidamente em prol dos outros personagens. E eu já digo de cara, esse filme deveria ser
Harley Quinn. Acabou. Porque no momento que eles incluem todos esses outros personagens, a responsabilidade de escrever algo forte e ao mesmo tempo tentar desenvolver todo mundo se torna ainda mais difícil. A que mais tem potencial aqui é a Caçadora. Ela é engraçada, ela é forte, ela é cheia, tem muita ação, tem tudo de bom aqui. Tudo. Mas ela parece, tipo, caramba, quase nada. I love this chick. She's got rage. I don't have rage issues! O filme tem 1 hora e 48 minutos de duração. O que eu não daria pra mais 10 minutos com a Mary Elizabeth Winstead como caçadora, viu? Então nós chegamos na estrutura desse roteiro, a estrutura do filme, que é a coisa que mais me irrita profundamente. A história começa e parece ser a intenção colocar essa bagunça meio que igual à cabeça da Harley. E realmente fica uma bagunça porque eu não entendi nada. Ela contando a história com voice-over? Ok, tudo bem. Mas no momento em que ela fica voltando diversas vezes pra te contar uma coisa que aconteceu fora dessa timeline, você fica completamente perdido. Você tá gostando do filme e de repente, opa, calma aí, vamos voltar lá atrás, eu tenho que explicar isso aqui, eu contei demais. Agora sim, a gente precisa falar desses personagens que poderiam ser muito importantes, além da Caçadora, que eu já acabei de falar pra vocês que ela é fantástica e que deveria ter mais tempo. Os vilões. Olha, eu não sei se o Victor e o Roman trabalham juntos nos quadrinhos, mas eu sei que um deles deveria ter sido cortado desse filme para que um pudesse ter sido desenvolvido de uma forma mais interessante e pudesse ter mais tempo de tela. Mas o que acabou acontecendo é que os vilões são simplesmente homens brancos unidimensionais que não tem história, não tem backstory, não tem motivação exata, ele é simplesmente um cara escroto, malvado e branco. É por isso que eu digo que o roteiro deveria ter desenvolvido essa galera muito melhor. E pra isso eles poderiam ter simplesmente tirado Aves de Rapina e deixado só a Harley, e também, nesse caso, tirado o Victor ou tirado o Roman. Deixa só um e desenvolve ele direito. Eu vou te dar exemplos agora de personagens que são maravilhosos em termos de vilania, saca? Eu tenho 2 exemplos, os 2 melhores vilões do MCU, o Thanos e o Killmonger. Você sabe por que eles são grandes vilões? Porque a gente sabe o que eles querem, a gente sabe como eles chegaram nessa conclusão e a gente sabe que tem uma certa urgência para impedi-los. Qual a motivação do Thanos? Simples, matar metade da população do universo inteiro para que a distribuição de recursos seja feita de forma justa. Genocídio. Porém aleatório, imparcial, justo para pobres e ricos. Já a motivação do Killmonger é bem simples. Ele quer armar a população negra para que eles tenham sua própria revolução. Ambos os vilões possuem motivações claras. Eles não vão mudar de ideia de jeito nenhum. A gente sabe também como eles chegaram nessas conclusões, porque justamente a gente tem as histórias deles. A gente tem as motivações deles. Qual a motivação do Roman? Qual a motivação do Victor Zsasz para se tornar um psicopata? E novamente, tanto o Roman quanto o Victor Zsasz são completamente unidimensionais. Nós temos uma cena onde o Roman faz um outro cara de dentro da boate rasgar o vestido de uma mulher em público, na frente de todo mundo. Por que ele faz isso? Porque ele é escroto. Porque ele é um macho branco escroto unidimensional. Né? Se ele tivesse realmente uma backstory, se a gente soubesse quem era ele, sim, tava justificável ele ser o vilão escroto que ele é. Outro exemplo é o Roman trazendo um grande exército, vamos chutar que tem 100 homens ali. Metade deles tem armas, são os Estados Unidos, eles vão ter arma pra caramba. Metade deles vai lutar contra elas com nada. E o pior, são 100 pessoas, vamos supor, né? 100 pessoas contra 4 mulheres, uma delas é uma criança. Ok, era pra estar. Ai, meu Deus do céu. Era pra ter um senso de urgência, não era? Era pra ser perigoso. E a gente sente essa sensação de perigo, essa sensação de urgência. Eita, agora elas vão apanhar pra caramba, mas vão dar conta. Tem isso? Não tem. Ou seja, não tem senso de urgência, não tem senso de perigo, então a gente tá assistindo isso porque a gente já sabe o que vai acontecer. As panteras e o feminismo nos filmes. A maioria dos filmes que a gente consome hoje em dia são produzidos nos Estados Unidos e isso é um fato, não é mesmo? Principalmente esses blockbusters. Um blockbuster da Índia não chega no Brasil assim e não é tão conhecido pela população como um filme
americano, de heróis. Isso não nos leva diretamente ao feminismo, mas vamos lá. O feminismo na América do Norte é diferente do feminismo na América do Sul, na África, no Oriente Médio, na Ásia. Por que é diferente? Simples, porque uma mulher da América do Norte está lutando por salários iguais, enquanto uma mulher lá no Oriente Médio ainda está lutando para, sei lá, aprender a dirigir, poder dirigir ou vestir o que ela quiser, certo? Tem muita diferença aí. E não é porque as lutas são diferentes que a gente tem que desmerecer a luta de cada um. A gente sabe que a indústria do entretenimento, em geral, explora sim mulheres e tem explorado nos últimos... desde que o mundo é mundo, isso é fato. Mas as coisas têm mudado um pouquinho de um tempinho pra cá. Por exemplo, Harvey Weinstein acaba de ser condenado, John Lasseter foi afastado da Disney e até o Kevin Spacey foi chutado pra esquina depois de todos os abusos que ele cometeu. Foi contra homem, mas tudo bem, tá errado do mesmo jeito. Há uns anos atrás, a gente viu o reboot de Caça-Fantasmas com mulheres apenas. Parecia legal pra caramba. O problema é que o roteiro do filme transformou os homens em completos idiotas lá, em uma franquia tipicamente masculina dos anos 80. E agora a gente tem as Panteras. É complicado, é muito complicado. Todos os homens lá são vilões de alguma forma, com exceção do Noah Centineo. Ok, é legal pra caramba ver as garotas falando que mulheres dirigindo, mulheres atuando, mulheres fazendo tudo aqui nesse filme. Ok, mas não seria discriminação se você colocar apenas mulheres ou se você colocar apenas homens? Eu acredito que as oportunidades deveriam ser iguais, ou seja, coloca o mesmo número de homem, o mesmo número de mulher e acabou. O marketing. O marketing pode ser o maior aliado de um filme. Afinal, se não fosse o marketing, Esquadrão Suicida provavelmente não teria arrecadado tanto, sendo um filme tão bosta. O engraçado é que 55% do público de Aves de Rapina era masculino. Ok que elas são garotas, mas acreditem quando eu digo, a maior parte do público da Harley Quinn é sim masculino. Quando você tenta colocar o marketing direcionado apenas para um público, eita que isso não vai dar muito certo. Filmes de super-heróis estão aí faz um tempão, e a gente, como mulher, tem assistido e normal, como todo mundo. Agora que eles estão sendo direcionados para garotas, mas isso não significa que você tem que excluir toda uma demografia, que são, no caso, os garotos. Com isso, eu quero concluir que colocando um personagem assim, tipicamente unidimensional, branco e, você colocar ele simplesmente como um vilão lá, vai soar como o quê? Uma provocação. Mas o que deu errado com Aves de Rapina? Vamos dizer então, simples, foi muito simples. A falta de desenvolvimento dos personagens, a estrutura do filme e principalmente todo o primeiro ato. Eu assisti a primeira vez e depois na segunda vez a impressão que eu tive foi completamente diferente. Na segunda vez eu comecei assistindo da metade pra frente e a partir dali o filme tava super decente. Mas se eu botasse pra trás, ai meu Deus, que chato, já tá voltando lá atrás pra me contar outra coisa, eu não tô entendendo nem a história nem a timeline aqui. E se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e a gente se vê no próximo. Tchau!